Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Como usar a calculadora científica gratuita chamada de SPEC? É uma calculadora que você pode executar no seu computador para resolver cálculos diversos. Então ela ajuda muito, principalmente com a questão de números complexos, com equações, e eu vou mostrar para vocês como ela funciona, como usá-la, né? Essa calculadora é um software, ela está disponível para você fazer o download, não precisa instalar, é só fazer o download, se compactar em uma determinada pasta, e ela é bem útil para realizar cálculos, você tendo ela à mão na hora que você está fazendo algum trabalho no computador. Veja, está aqui, né? Ao você descompactar a calculadora e executá-la, um arquivo executável que vai estar nessa pasta que você descompactou, nesse arquivo, ele vai aparecer esta janela que vocês estão vendo aí. Então, uma janela em branco, e nessa janela eu posso então fazer os meus cálculos. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Veja, eu posso fazer desde uma conta básica de multiplicação, de soma, né? Até uma conta um pouco mais elaborada, por exemplo, esse número aqui elevado a 5. Então veja, como é que eu faço um número elevado a outro? Eu coloco aqui o acento circunflexo, e aí ele vai fazer a conta e vai me apresentar o resultado. Aqui, como o número é muito grande, ele apresentou na forma de engenharia, né? Aquele formato de engenharia, 5 vezes 10 elevado a 21. Então esse E elevado a 21 que aparece ao final do número é 5,4 vezes 10 elevado a 21. Então veja, isso é muito importante de você observar quando você estiver fazendo o cálculo, tá? Então, devido a esse número ser muito grande, né, não daria nem para colocá-lo aqui na tela. Então, esse é um exemplo de cálculo. Agora, eu posso fazer raiz quadrada? Sim, é SQRT. Porque é em inglês, né? Então, a raiz quadrada desse número aqui eu consigo calcular. Ele vai me dar a resposta. Então veja, é bem prático de se usar, além do que o resultado fica armazenado aqui para você observar. Isso ajuda muito na solução de exercícios. Agora, uma função muito importante dessa calculadora é que eu posso guardar valores em variáveis. Então, por exemplo, se eu tenho um valor de resistência, que eu chamo de R1, e esse valor vale, por exemplo, 330 ohms, olha, eu posso guardar o valor de 330 ohms numa variável, né? Eu chamo isso de variável, é como se fosse uma memória, uma variável chamada R1. Então, toda vez que eu chamar R1, a calculadora vai trazer o resultado 330. Significa que se eu fizer 2 vezes R1, ela vai me apresentar 660, porque o R1 vale 330. Ah, que legal, professor. Então, se eu tiver, por exemplo, uma tensão V1 de 50 volts, eu posso armazenar 50 volts em V1? Posso, ele vai ficar guardado lá. Ah, e se eu quiser calcular a corrente nesse resistor, então, eu faço V1 dividido, o sinal de dividido é essa barra aí, V1 sobre R1. Eu calculo a corrente no resistor. Olha que bacana, né? E ele substitui os valores que eu tinha armazenado ali em V1 e em R1 e calcula
Olha, então isso aqui para resolver esse exercício é fantástico, né? Eu posso armazenar os valores dos resistores, das fontes, e depois ir fazendo as contas, não com os valores, porque os valores às vezes eu me confundo, mas com as representações, né, do resistor, da fonte. Muito interessante, né? Outra coisa que essa calculadora permite é trabalhar com números complexos de uma forma bem fácil. Vamos supor, olha só que bacana, pessoal. Imagine que você tenha calculado o valor de uma resistência, agora R2. Você calculou o valor ou estava dado no circuito, né? E esse valor vale 100. Tá? Você calculou o valor de uma impedância indutiva e esse valor vale 30. Uma impedância indutiva do circuito, ou está dado no circuito, às vezes muitos circuitos vem dado o valor da impedância. Vou colocar aqui até XL2, porque pode ter mais de uma, né? Vamos supor que ela valha 30. Se eu quiser construir um número complexo a impedância da associação desse resistor com a indutância, olha que facilidade. Eu coloco aqui o R2 mais XL2, XL2 vezes I. Ô professor, mas não é J? J é somente em eletricidade, né? Como isso aqui é uma calculadora, para ela o número complexo eu represento por I. Então essa parte imaginária aqui é vezes I. Ele vai, ao dar Enter aqui, olha lá o número complexo, 100 mais 30I. E daí se eu tiver um outro número complexo, Z2, que é, por exemplo, 50 menos 40, menos J40, né, que aqui vai ser menos 40i, olha lá, é um outro número complexo. Olha que bacana, pessoal, eu posso fazer a multiplicação desses números, mesmo que esteja aqui na forma retangular. Olha, Z vezes Z2, ele já me dá o resultado. Olha que bacana. Posso fazer a divisão, professor? Posso. Z dividido por Z2. Olha lá. Posso fazer a soma. Posso fazer a subtração dos números complexos. Nossa, que fantástico. Então eu posso trabalhar com números complexos de uma forma bem tranquila, né, com essa calculadora. Se eu quiser guardar tudo isso que eu fiz, não quiser perder, eu posso ainda vir aqui e acionar aqui tem um menu chamado File, Save As, né? Aí eu venho aqui e salvo esta minha área de trabalho com um nome. Depois eu posso abri-la com a opção Open aqui e ele vai recuperar todos esses cálculos que eu fiz. Então, se eu quiser trabalhar num exercício, paro e volto depois, outra hora e tal, não tem problema. Eu posso fazer isso. Uma outra coisa interessante aqui é o seguinte, né? Eu posso reiniciar isso aqui, apagar tudo que eu fiz e deixar começar tudo de novo, né? Daí eu vou apagar todas esses valores que eu armazenei, né? Eu venho aqui nessa opção que chama-se New Sheet aqui no menu e ele vai perguntar: você quer salvar? Você fala que não. Se você falar que não, ele vai limpar essa área e vai permitir que você faça mais cálculos aqui. E aí, pessoal, aqui essa calculadora tem praticamente todas as funções de uma calculadora complexa. Então ela tem a função cosseno. E detalhe, né? Aqui ela está em graus. Então o cosseno de 30. O seno, lembra que não é E. Eu tenho que escrever em inglês aqui, né? É seno, é sin.
Então, o seno também tem um logaritmo. Olha o logaritmo. Logaritmo. E para elevar o número, extrair a raiz quadrada, é SQRT. SQRT, a raiz quadrada de 16 é 4. Para elevar o número ao quadrado, ou ao cubo, eu digito o sinal o acento circunflexo e dou Enter. Olha lá, ele eleva o número ao cubo. E eu posso combinar as operações, claro, você pode combinar, você pode fazer, por exemplo, seno de 20 mais 2 elevado à quinta, menos raiz quadrada de 77. Lembrar que a raiz quadrada eu tenho que sempre colocar entre parênteses o número que eu quero extrair a raiz. Então ele vai fazer a conta. É uma forma bem didática de você... Didática eu diria melhor do que didática, uma forma fácil de você fazer contas usando essa calculadora. Ela é muito útil quando a gente tem um computador disponível. Não dá para usar isso se não tiver um computador. Então, aí aqui tem todas as funções que é possível, Tem muitas outras funções. Eu estou mostrando aqui apenas o básico, para vocês poderem, a partir daqui, usarem e se aprofundarem nessa calculadora fantástica, Além de tudo, ela é gratuita. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas 2 sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.